Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre conversores CCCC, começando com o conversor do tipo Buck, que é o conversor CCCC mais simples e mais básico. Bom, então, é importante observar que em diversos circuitos e aplicações existe a necessidade de converter uma tensão contínua em outra tensão contínua. Você pode reduzir a tensão ou amplificar a tensão. Em sistema ECA, fazer redução e amplificação de tensão é bastante simples. Basta você utilizar um transformador e controlar a relação de espiras primário e secundário. Você consegue elevar a tensão ou reduzir de forma bastante tranquila. Entretanto, em corrente contínua, não é possível fazer uso de transformador. O transformador não funciona em corrente contínua. Então, a gente tem que trabalhar com estruturas chaveadas para poder fazer essa conversão CCCC. Partindo desse princípio, a gente também pode classificar os conversores CCCC em duas categorias. Conversores CCCC do tipo isolados e conversores CCCC do tipo não isolados. Aqui nessa disciplina, a gente vai trabalhar apenas com os conversores não isolados. Os isolados são aqueles que você faz uso de um transformador para fazer a isolação. Para fazer uso de um transformador, eu tenho que converter CCCA, aplicar no transformador e depois converter de novo CA-CC. Então, essencialmente, os conversores CCCC isolados, eles fazem conversão CCCA e depois conversão CA-CC. Senão, não tem como usar o transformador. Já os conversores não isolados, eles fazem a conversão CCCC direto, conforme nós vamos ver aqui. Bom, então, o que é um conversor CCCC? Ele é um circuito formado por semicondutores e elementos passivos para fazer a filtragem. Ele controla o fluxo de energia entre essas fontes E1 e E2. Os interruptores geralmente trabalham em frequência elevada e a gente utiliza filtros passa-baixos para retirar essa frequência elevada, esses harmônicos que são gerados pela comutação dos interruptores. E os conversores CCCC têm sido usados em diversas aplicações, especialmente em telecomunicações, carregadores de bateria, tração veicular, fontes de computadores, fontes para notebook e celulares. Então, existem aí uma gama bastante elevada de aplicação dos conversores CCCC. Para demonstrar a vantagem de fazer um conversor CCCC do tipo chaveado, a gente mostra aqui duas soluções para fazer conversor abaixador, sendo uma delas a partir de divisor de tensão, um circuito bastante simples, e outra a partir de regulador linear. As duas caem no mesmo problema, que é da baixa eficiência. Então, como exemplo, vamos pensar aqui uma tensão de 14 volts, pensando aí num carro ligado, o alternador carregando a bateria, e uma tensão de saída aqui de 5 volts, com uma carga de 1 ampere, como se eu quisesse o carregador de celular. Então, eu tenho aqui 14 volts, aqui eu tenho 5, isso quer dizer que fica 9 volts em cima dessa resistência, circulando aqui 1 ampere, 9 watts. Aqui na carga eu tenho 5 volts, circulando 1 ampere lá para a minha carga, 5 watts. Se eu pensar na eficiência, a fonte está fornecendo 14 watts e a carga está recebendo 5. Então, a minha eficiência é de aproximadamente 30%, 5 dividido por 14. É uma eficiência muito, muito baixa. Além disso, essa tensão aqui não é controlada, porque a carga consumindo mais ou menos corrente altera a queda de tensão no resistor R1, que altera a tensão aqui no divisor de tensão. Esse efeito de regulação não ocorre com o regulador linear. Você tem circuitos que fecham a malha e garantem que a tensão de saída aqui tenha o valor desejado, independente da tensão de entrada, claro que dentro dos limites de operação do regulador. Mas o problema da eficiência continua. Um regulador do tipo 7805, ele aceita na entrada até 35 volts, e na saída ele vai ter 5, com 1 ampere. Então, se a gente pensar em 35 volts aqui na entrada, com 5 de saída, eu tenho 30 volts sobre o transistor do regulador.
1 ampere de corrente, 30 watts. Então você perde 30 watts aqui para fornecer apenas 5 para a carga. É uma eficiência muito, muito baixa. Por isso que a gente estuda conversores chaveados e trabalha com conversores chaveados, conforme a gente vai ver na sequência. Bom, então a ideia é que a gente apresenta esses conversores CCCC chaveados operando em regime permanente, e nessa condição de regime permanente, a tensão média nos indutores é nula e a corrente média nos capacitores também é nula. Tá? Por quê? Porque se eu estou em regime permanente, quer dizer que eu não estou nem crescendo a corrente lá no indutor, nem crescendo a tensão no capacitor. Como tensão e corrente nos capacitores e indutores dependem da derivada, quando eu não estou crescendo, eu tenho derivada nula, então por isso que eu posso ter tensão média no indutor nulo, se a corrente não está nem crescendo, corrente média no capacitor nulo, se a tensão no capacitor não está nem crescendo nem decrescendo. Quais são os conversores que nós vamos trabalhar na disciplina? Nós vamos começar com o conversor buck, abaixador, o seu dual, que é o conversor boost, do tipo elevador, um conversor que une características do buck e do boost, conhecido como buck boost, que vai conseguir ser abaixador e elevador, e depois os conversores reversíveis, reversível em corrente, reversível em tensão e corrente. O conversor buck, nós vamos iniciar ele com carga resistiva, depois a gente vai também ver a operação com carga RLE, com filtro LC na saída e com filtro LC na entrada e na saída. Bom, então a ideia mais básica do conversor buck é ter um transistor aqui e a carga na saída, e aqui nós temos a fonte de entrada. Quando esse transistor entra em curto, ele é colocado em saturação, a tensão sobre ele tende a zero e a tensão de saída é a própria tensão de entrada, como está mostrado aqui. Quando o transistor abre, é colocado na região de bloqueio, eu tenho tensão zero. Controlando esse liga e desliga desse transistor aqui, eu posso controlar a tensão média de saída. Então, observem que se eu deixo a chave mais tempo ligada, eu aumento a tensão média de saída, deixo ela menos tempo ligada, diminuo a tensão média de saída. E esse controle pode ser feito desde a tensão de entrada até zero. Se eu nunca fechar a chave, tensão zero na saída. Se eu deixar a chave fechada o tempo todo, a tensão de saída se torna igual à de entrada. Então, por isso que o conversor buck é somente um conversor abaixador. Tá? E o tempo ligado, o tempo que a chave fica ligada mais o tempo que a chave fica desligada, é igual ao período de chaveamento que a gente tem aqui no circuito. Agora aqui uma definição importante que a gente vai utilizar deste momento em diante no nosso curso, que é a razão cíclica ou razão de trabalho. Eu prefiro o termo razão cíclica, mas fica aí para cada autor, para cada pessoa decidir o que acha melhor. A razão cíclica, por definição, é o tempo que a chave está ligada dividida pelo período total. Então, essa relação entre o tempo que a chave está ligada dividida pelo período total é a razão cíclica. E, por definição, então, este valor pode estar compreendido entre 0 e 1. Se eu nunca ligar a chave, eu tenho 0 por um período, o valor é 0. Se a chave ficar ligada o tempo todo, eu tenho relação unitária. Tá? É importante observar que algumas equações que nós vamos utilizar mais adiante, equações matemáticas, elas podem ser utilizado um valor de D nessas equações maior do que 1 ou mesmo um valor de D negativo. Mas a gente tem que lembrar que, pela definição que nós apresentamos de razão cíclica, valores diferentes dessa relação entre 0 e 1 não fazem sentido físico. Então, por mais que a equação matemática seja possível colocar nela um D igual a 2, igual a 3, você tem que entender que isso não é fisicamente viável, então não tem lógica alguma qualquer resultado desta forma. Bom, então aqui
demonstrando como é que fica a tensão de saída para esse conversor com carga resistiva, eu posso calcular a tensão média de saída como sendo 1 sobre o período, integral ao longo do período. Então a chave ficou ligada de 0 até T1 e eu apliquei Vin na entrada. Vin é uma constante. Então, resolvendo essa integral, eu vou ficar com T1 sobre T, ou seja, dVin. A tensão de saída é igual a D vezes a tensão de entrada. Da mesma forma, eu posso calcular o eficaz, só que a relação é quadrática, então eu vou ter a tensão eficaz de saída, raiz de D vezes Vin. Então, observamos novamente que a tensão média ela depende apenas da razão cíclica e da tensão de entrada. Para uma tensão de entrada constante, eu posso variar a razão cíclica de 0 a 1, consequentemente variar a tensão de saída de 0 até a própria tensão de entrada. Então, por isso que esse conversor é dito como um conversor abaixador, porque o seu ganho estático, que é a relação tensão de saída pela tensão de entrada, é dada pelo próprio D, a partir da equação do slide anterior. Colocando isso na forma de um gráfico, então a gente vê essa relação linear. À medida que o D aumenta, o ganho aumenta linearmente, sendo que o ganho máximo é 1, ou seja, no máximo a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Como aquela tensão chaveada Vin0, Vin0 não é aceitável para boa parte das cargas, antes de aplicar essa tensão numa carga, a gente tem que utilizar aqui um filtro. Porque se eu utilizar aqui um filtro passa baixa, eu vou ter na saída apenas o valor médio daquela tensão chaveada. E a parcela chaveada eu filtro porque ela é indesejável. Então, se eu projetar adequadamente um filtro LC, que é um filtro de segunda ordem, eu posso ter aqui na saída uma tensão aproximadamente constante, com um valor controlado pela razão cíclica desta chave S. Com a inclusão do indutor aqui, agora se torna necessário utilizar um diodo de roda livre. Por quê? Porque quando essa chave abre, eu tenho que ter um caminho para a corrente do indutor. A corrente do indutor não pode zerar bruscamente, então eu preciso ter um elemento aqui, eu preciso de um diodo de roda livre, e esta é a versão mais clássica do conversor buck, especialmente para alimentar circuitos eletrônicos. Tá? Aqui a saída agora é uma tensão praticamente constante e você projeta esse conversor buck para alimentar qualquer circuito eletrônico que você deseja. Então, você pode alimentar amplificadores operacionais, processadores digitais e etc. Basta você calcular qual é a potência que esses circuitos que você quer alimentar consomem, você calcula um resistor equivalente a essa potência e usa esse resistor como carga. Projeta todo o circuito, depois você tira esse resistor, coloca a sua carga verdadeira e tudo tende a funcionar muito bem. Este conversor ele possui 3 modos de operação. Ele pode ser condução contínua, quando a corrente do indutor nunca toca em zero. Pode ser condução crítica, quando a corrente do indutor toca em zero e já retorna a subir. E pode ser condução descontínua, quando a corrente do indutor chega a zero, permanece um período em zero antes do início do próximo período. Então, nós vamos ver esses 3 modos de operação aqui também nessa aula. Então, primeiramente, condução contínua. Nós temos 2 etapas de operação. Na primeira etapa, quando eu fecho a chave, a fonte de entrada fornece energia lá para a saída. A tensão aqui nesse ponto, em cima do diodo, é igual à tensão de entrada. Então, a tensão na esquerda do indutor é a tensão de entrada, na direita do indutor é a tensão de saída. Como a gente viu que a tensão de entrada é maior do que a tensão de saída, então eu tenho uma tensão constante e positiva nesse indutor. Isso quer dizer que a corrente do indutor é linear e crescente, dada por esta equação, que é a equação da malha aqui do circuito. Então, a corrente ela parte de um valor mínimo e cresce com essa derivada, dada pela tensão de entrada menos a tensão de saída sobre L, multiplicada pelo tempo. Esta etapa dura até que você comande o interruptor a abrir. Quando o interruptor abre, a corrente no indutor não pode zerar bruscamente, o único caminho que ela vai ter para circular é através do diodo de roda livre.
esse diodo ligando, agora a tensão na esquerda do indutor é 0. A tensão na direita do indutor é a tensão de saída, garantida aqui por esse capacitor. Consequentemente, a tensão no indutor agora é 0 menos a tensão de entrada, a tensão no indutor é negativa, menos V0. Então, a corrente ela vai partir do seu valor máximo e vai decrescer com derivada dada por menos V0 sobre L vezes T. Tá? E o circuito reinicia o ciclo quando o interruptor é comandado novamente a fechar, retornando para essa primeira etapa. Lembrando que, para condução contínua, esse fechamento do interruptor ele ocorre antes que essa corrente chegue a zero. Se essa corrente chegar a zero, não é condução contínua. Então, aqui temos umas formas de onda. Considerando uma tensão de entrada de 300 volts, uma frequência de comutação de 1 kHz, uma razão cíclica de 0,433, indutor de saída de 18 mili, capacitor de 300 micro, tensão de saída média de 130 volts. Este aqui é o sinal de comando, então quando ele é 1 a chave está fechada, quando ele é 0 a chave está aberta, e a gente vê aqui o comportamento explicado nas etapas anteriores. Quando a chave está fechada, a corrente sai do seu valor mínimo, cresce linearmente até o valor máximo. Quando a chave está aberta, ele está em roda livre, a corrente decresce até o valor mínimo. Observem que o valor mínimo e máximo não estão se alterando de um período para o outro. Então, em regime permanente, a corrente média aqui é uma constante. Portanto, a tensão média no indutor é 0. E aqui a gente vê a tensão no indutor, onde a gente observa tensão de entrada menos a tensão de saída, dá para ver aqui aproximadamente 170 volts, que é 300 menos 130, e depois aqui menos 130 volts. Como eu passo menos tempo nesta área que tem maior tensão e mais tempo nessa área que tem menor tensão, essas duas áreas são iguais, a tensão média no indutor aqui é 0. E aqui nós tínhamos a corrente média no indutor. Observamos a tensão de saída nessa linha em vermelho, que ela é aproximadamente constante, a ondulação ali é bastante pequena. A gente vai escolher essa ondulação com o projeto do filtro de saída, do par LC, que está aqui. Mais algumas formas de onda. Então, corrente na chave, quando a chave está fechada, a corrente na chave é a própria corrente do indutor. Quando a chave está aberta, corrente 0. Então, vejam que a corrente parte de um valor mínimo, cresce até o valor máximo, porque ela é igual à corrente do indutor, que está colocada aqui como referência. A tensão na chave, quando a chave está fechada, a tensão na chave é 0. Quando a chave está aberta, 300 volts, porque fazendo a malha no circuito, a gente observa que o diodo está ligado e a chave tem que suportar a tensão de entrada. Aqui nós temos alguns valores de corrente média e corrente eficaz, obtidos da simulação, que depois vocês podem pegar o formulário, fazer a conta e comparar com este valor aqui, que é o valor simulado. Tensão e corrente no diodo, novamente mantemos a corrente do indutor aqui para referência. Quando a chave está fechada, o diodo está aberto. Se o diodo está aberto, corrente nele é 0. Quando a chave está aberta, o diodo está ligado e a corrente do indutor é a própria corrente do diodo, elas são iguais. Então, a corrente do diodo decresce de 15 amperes até aproximadamente 11 aqui, no momento que ele está ligado. O valor médio e o valor eficaz dessa corrente estão mostrados aqui, e de novo vocês podem pegar o formulário e calcular para conferir se bate o resultado. Quando o diodo está bloqueado, que é na primeira etapa, a tensão sobre o diodo é a própria tensão de entrada, só que lembramos que positivo do diodo é no anodo, negativo no catodo, de forma que a tensão de entrada aparece sobre o diodo negativa. Lembrando ainda que tensão positiva sobre o diodo liga. Então, não faz sentido nenhum você colocar que a tensão no diodo é 300 volts positivo. Tá? A própria tensão de entrada, 300 volts aqui negativo, quando ele está conduzindo, tensão 0. Mais algumas formas de onda para a gente finalizar. Então, temos aqui a corrente do indutor como referência e a corrente do capacitor. Observem que a corrente do capacitor
ela é a própria corrente do indutor subtraindo o valor médio desta corrente. Ou seja, o capacitor ele recebe apenas a parcela alternada da corrente do indutor. Tá? Corrente média no capacitor aqui é zero. Observe que essa área positiva é igual a essa área negativa. E a ondulação de tensão no capacitor é visível aqui nessa forma de onda, uma forma de onda aproximadamente senoidal. Neste caso, com uma ondulação aqui bastante baixa, algo aí em torno de 2 volts, ondulando em cima do valor médio de 130. Corrente média no capacitor obtida na simulação 1,5 micro, ou seja, aproximadamente zero. Corrente eficaz 11,85, ondulação de tensão 1,7 volts aqui no capacitor. Bom, para fazer os cálculos, você pode considerar, se a ondulação de corrente é pequena, que a corrente no indutor é uma constante. Sendo a corrente no indutor uma constante, você vai integrar uma forma de onda constante para o cálculo das correntes média e eficaz. Não sendo a ondulação pequena, você vai ter que usar a equação mostrada lá no slide anterior, que considera a corrente subindo, né, desde o valor mínimo até o valor máximo. Vai ter que usar aquela equação direta, mas é uma equação linear, ainda assim é bastante fácil de fazer a conta. Entretanto, constante é mais fácil ainda. Tá? Então, usando os conceitos de valor médio e eficaz, né, fazendo a integral ao longo do período para o valor médio e fazendo a mesma integral ao longo do período, só que quadrática, para o valor eficaz, a gente chega que a corrente média da chave é D vezes a corrente de saída, enquanto a corrente eficaz da chave é raiz de D vezes a corrente de saída, e para o diodo, ele circula a mesma corrente de saída no período que a chave está aberta, ou seja, 1 menos D. Então, a média, 1 menos D vezes a corrente de saída, e a eficaz, raiz de 1 menos D vezes a corrente de saída. Colocamos aqui como um indicativo, né, que essas equações são válidas para ondulações menores do que 30%, lembrando que isso não é um número barreira digital. Tá? Então, 29 pode usar, 31 não pode. É uma ordem de grandeza. Tá, okay? É claro que ondulação muito grande, 50%, 70%, 80% de ondulação, não vai ter um resultado tão interessante com essas equações, enquanto ondulações cada vez menores, os resultados dessas equações vão ser bastante precisos. A ondulação de corrente no indutor é dada pela corrente máxima menos a mínima. Então, no final da primeira etapa, o tempo é T1, posso isolar isso aqui, né, máximo menos a mínima, chegar que a ondulação de corrente no indutor é dada por essa expressão, e essa expressão pode ser organizada para fazer uso dela para o cálculo da indutância. Então, se eu isolar a indutância, eu tenho aqui que a indutância é dada por esta relação, aonde V é a tensão de entrada, D é a razão cíclica, F é a frequência de comutação, delta e L é a ondulação de corrente no indutor. Lembro que é muito comum a gente especificar ondulação de corrente e ondulação de tensão em valores percentuais. Entretanto, o cálculo efetivo ele é feito com valores absolutos. Então, quando vier na especificação, olha, nós vamos trabalhar aqui com 20% de ondulação. Não me venha e jogue aqui 0,2. É 20%. Você sempre tem que se perguntar, 20% de quanto? Certo? Então, se for 20% de 50 amperes, você vai utilizar aqui um valor de 10 amperes. Você tem que usar aqui sempre o valor em amperes. Tá? O valor percentual ele é apenas para você saber qual é a relação entre a ondulação de corrente e a corrente média de saída. Essa expressão a gente pode traçar um gráfico e observar que a maior ondulação de corrente que ocorre no conversor é para D igual a meio. Então, substituindo D igual a meio nessa relação, eu tenho esta expressão aqui, que costumeiramente é usada para projeto do indutor, porque eu garanto que, com este indutor,
a ondulação de corrente não vai passar deste valor de projeto para qualquer valor de D, uma vez que no pior caso, que é D igual a meio, eu estou projetando aqui, então, com essa condição. Tá? Então, se você quer garantir que a sua máxima ondulação de corrente não passe de um determinado valor, você utiliza essa expressão. Se o teu conversor trabalhar com D menor do que meio ou maior do que meio, a ondulação vai ser menor do que a projetada. Se o teu conversor trabalhar com D igual a meio, a tua ondulação de corrente vai ser exatamente o valor que você projetou aqui com esta equação. Ok? Cálculo da indutância crítica. Então, primeiro, o que é indutância crítica? Indutância crítica é aquela que vai levar o conversor a operar na condução crítica. A condução crítica, ela é o meio do caminho entre a condução contínua e descontínua. Condução contínua, corrente nunca toca em zero. Condução descontínua, corrente chega a zero e fica um tempo em zero antes de iniciar o novo período. Condução crítica, a corrente toca em zero e já retorna. Ela não permanece em zero. Então, ela é realmente o meio do caminho entre a condução contínua e descontínua. E uma das formas de avaliar se a condução do conversor é contínua ou descontínua é você calcular a indutância crítica. Calculando a indutância crítica, você compara o indutor do seu conversor com o crítico. Se o indutor do seu conversor é maior do que o crítico, quer dizer que ele armazena mais energia, consequentemente a corrente não vai tocar em zero, a condução é contínua. Se o indutor do seu conversor é menor do que o crítico, ele vai ser condução descontínua. E se a indutância do conversor é exatamente a indutância crítica, o seu conversor opera no modo de condução crítica. Como que eu acho essa indutância? A partir da expressão de corrente, você iguala a corrente mínima a zero, porque essa é a ideia da condução crítica, ela toca em zero e já retorna. Fazendo isso, eu posso trabalhar essa equação e chego que a corrente mínima tem essa relação, substituindo zero aqui e isolando a indutância. Então, eu tenho esta expressão aqui, baseada na tensão de entrada, ou esta daqui, se eu quiser calcular baseado na tensão de saída. Se o indutor é maior do que o crítico, condução contínua. Se o indutor é menor do que o crítico, condução descontínua. Para calcular o capacitor. Então, conforme a gente já mostrou, lá no capacitor a gente tem essa corrente, que é a própria corrente do indutor, sem valor médio. É isso que atravessa o capacitor. E para cálculo no capacitor, eu posso calcular a partir da variação de carga no capacitor, sabendo que a variação de tensão é a variação de carga pela capacitância. Substituindo a relação de corrente aqui, você pode chegar nesta equação. Então, a capacitância depende da tensão de entrada, da razão cíclica, 8 vezes a indutância, delta V0, ondulação de tensão que eu quero no capacitor, e frequência ao quadrado. Então, aqui a gente observa uma vantagem muito grande do conversor chaveado em alta frequência e especialmente do filtro LC. Lá atrás a gente viu que a indutância depende da frequência. Então, se eu subo a frequência de 1K para 10K para 100K, a indutância vai caindo na mesma proporção. Mas o capacitor ele cai mais ainda, porque o capacitor ele cai com a frequência ao quadrado. Então, se eu subo a frequência de 1K para 10K, o capacitor cai 100 vezes. Se eu subir de 10K para 100K, o capacitor cai mais 100 vezes. Né? Então, isso é bastante importante e é por isso que esses conversores, comutados em alta frequência, vão ter aí elementos de filtro, indutores e capacitores de tamanho e volume muito reduzido, possibilitando a compactação e permitindo, então, a integração, onde você verifica equipamentos que possuem 3, 4, 5 conversores abaixadores dentro do seu circuito, dentro da sua operação, viabilizando equipamentos mais leves, menos volumosos e, consequentemente, mais baratos, mais acessíveis aí a todos. Operação em condução descontínua. Então, conforme a gente comentou, em condução descontínua, a corrente zera antes do início do próximo período. Então, quando eu fecho a chave, a corrente agora parte de zero, cresce até um valor máximo, a etapa é a mesma, de condução contínua, tenho a chave em série com o indutor, com o capacitor que está alimentando a carga e a fonte de entrada,
fonte de entrada fornece energia para o indutor, a corrente é linear e crescente, partindo de zero até um valor máximo. Essa etapa termina quando a chave é comandada a bloquear. Nesse momento, a corrente no indutor não tem outro caminho a seguir, a não ser o diodo de roda livre. A tensão aplicada aqui é zero. A corrente agora no indutor decresce de um valor máximo até zero. Quando a corrente aqui zera, esse capacitor se comporta como uma fonte, a tendência dele era circular a corrente ao contrário. O diodo não permite corrente ao contrário, ele bloqueia e o capacitor fica sozinho mantendo a carga nesse período, não havendo transferência de energia da entrada para a saída, apenas o capacitor fornecendo energia lá para a carga. Aqui são as formas de onda de corrente no indutor, deixando bem claro a terceira etapa. Tá? Não é porque na terceira etapa não tem corrente nesses elementos que ela não existe. Certo? É justamente isso que caracteriza a condução descontínua. Então temos que tomar cuidado e apresentar e descrever essa etapa. Nesse slide temos tensão e corrente no transistor. Então, no momento que o transistor está ligado, a corrente parte de zero e evolui até o seu valor máximo. Quando o transistor abre, a corrente sobre ele é zero nas duas etapas seguintes, retornando apenas quando eu reinicio o período. A tensão no transistor é zero quando ele está ligado. Quando ele bloqueia e o diodo está ligado, a tensão no transistor é a própria tensão de entrada. E quando ninguém está conduzindo, nem transistor nem diodo, a tensão no transistor é a tensão de entrada menos a tensão de saída. Isso aqui pode ser obtido fazendo a equação de malha ali do circuito. Tá? Alguns valores calculados a partir da simulação: corrente média 7,73, corrente eficaz 13,56, valor de pico 35. Observamos aqui que a condução descontínua fez com que a corrente de pico seja bastante elevada, perto do valor médio e perto do valor eficaz. Então, essa é uma pequena desvantagem da condução descontínua. Ela faz com que os esforços de corrente e tensão nos componentes sejam um pouco mais elevados. Por outro lado, eu trabalho com indutor muito menor. Para a condução ser descontínua, a indutância se torna muito menor. Então, eu retiro o peso e o volume do filtro. Tá? Em potências reduzidas, 50, 100, até aí na casa de 150, 200 watts, a condução descontínua ela se torna bastante vantajosa. Certo? Para potências maiores, esse pico de corrente vai se tornando bastante elevado, de forma que a condução descontínua deixa de ser vantajosa e a condução contínua ela passa a ser mais interessante. Formas de onda agora do diodo. Então, quando a chave está fechada, a corrente no diodo é zero. Quando o diodo está conduzindo, ele conduz a própria corrente do indutor, partindo de máximo e vindo até zero. E depois o diodo bloqueia e vai voltar a conduzir só lá na frente. Neste momento que a chave está ligada, a tensão sobre o diodo é a própria tensão de entrada. Quando o diodo está ligado, a tensão sobre ele é zero. E nesse momento que nem chave nem diodo estão ligados, a tensão do diodo é a própria tensão de saída. Tá? Lembrando que tensão do diodo sempre negativas. E aqui, novamente, a gente tem valores aí de corrente média eficaz no diodo, que vocês podem calcular com as equações e comparar com esses valores aqui. Então, nesse slide, a gente apresenta o ganho do conversor em condução descontínua, calculando a partir da tensão média no indutor. Esta é a tensão média do indutor na primeira etapa, quando a chave está fechada. Aqui é a tensão na segunda etapa, que é o tempo que o diodo está conduzindo, TD, então tempo de condução do diodo. Chega-se nessa relação aqui. Então, aqui entra o tempo de condução do diodo, que é uma característica da condução descontínua. O tempo de condução do diodo agora não é mais o tempo que sobra do que a chave estava ligada. A partir disso, então, você pode calcular aqui este tempo em função da corrente média do indutor e chega-se nesta relação. Trabalhando essas duas expressões, você chega com este ganho aqui. Tá? Eu não vou deduzir nesse momento as equações, mas é importante observar o resultado.
Então a gente vê que a tensão de saída pela tensão de entrada agora não depende apenas de D. Então essa é uma característica marcante da condução descontínua. E ela vale para todos os conversores CC-CC que nós vamos estudar aqui no curso. Em condução contínua, a tensão de saída pela tensão de entrada, o ganho do conversor, depende apenas de D. No caso do conversor Buck, era exatamente D. Em condução descontínua, agora eu passo a depender da indutância, da corrente de carga, da tensão de entrada e da frequência de comutação, representada aqui pelo período. Certo? Então, essas características de circuito fazem com que mude a relação tensão de saída pela tensão de entrada, mude o ganho do conversor. Em condução contínua, eu tenho a dependência apenas da razão cíclica. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que, em condução contínua, o conversor se comporta como uma fonte ideal. Eu posso mudar a carga à vontade, que tensão de saída não muda. Em condução descontínua, eu já não tenho esta relação. Se eu mudar a carga, que está aqui representada pela corrente de carga, eu tenho uma alteração da tensão de saída. Então, ele se comporta como uma fonte não ideal. Uma fonte onde, quando eu tiro carga, a tensão sobe, quando eu boto carga, a tensão cai. É como se fosse uma fonte que tem uma impedância ali no caminho. E aí eu tenho mais ou menos queda de tensão nessa impedância. Tá? Esse é o comportamento equivalente do conversor em condução descontínua. Então, esse é um ponto negativo aí da condução descontínua. Para eu garantir a tensão de saída sempre uma constante, eu preciso ter um circuito em malha fechada, eu preciso ter um controle. Senão, a hora que eu estou variando a carga, a tensão vai variar também. Para representar isso, nada melhor do que um gráfico. Então, a gente tem aqui no eixo horizontal aquela relação, 2 vezes a indutância vezes a corrente, dividido pela tensão de entrada e pelo período de chaveamento. Enquanto aqui, no eixo vertical, eu tenho o ganho do conversor, tensão de saída pela tensão de entrada. Esta região aqui à direita é a região de condução contínua. Então, a gente observa que em condução contínua, a tensão de saída não varia quando eu vario a carga. Tá? Se a gente considerar que a indutância é constante, que a frequência de comutação é constante, que a tensão de entrada é constante, nesse ponto aqui eu estou variando a carga. Então, variando a carga, a gente vê que a tensão não muda. Entretanto, a hora que o conversor entra em condução descontínua, se eu diminuir mais ainda a carga, a tensão aumenta. Diminuir mais ainda a carga, a tensão aumenta. A ponto de que, independente da razão cíclica, com carga zero, a tensão de saída vai se tornar igual à tensão de entrada. Né? E isso, olhando as etapas de operação, é perfeitamente compreensível. Se ninguém consumir energia do capacitor de saída, eu fecho a chave, vou carregar o capacitor, e esse capacitor não tendo para quem fornecer energia, a tensão dele vai carregando, 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 uma hora a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Certo? Então não importa quanto tempo a chave fica fechada, uma hora a tensão de saída vai se tornar igual à tensão de entrada. E esse gráfico também pode ser analisado para descobrir condução contínua ou descontínua. Então, diferente dos retificadores, que a gente tinha um ábaco de Pushlovsky, uma receitinha de bolo a seguir para analisar o modo de operação, agora a gente pode utilizar este gráfico, pode fazer o cálculo da indutância crítica, ou pode também pegar as expressões de corrente e calcular a corrente mínima e ver se ela é zero, né, ou maior do que zero. Então, existe mais de uma forma de descobrir o modo de condução, e para isso, que forma usar depende dos dados que forem fornecidos na questão. Tá? Dependendo dos parâmetros que você tiver na mão, você vai trabalhar de uma forma ou de outra para conseguir achar o resultado. O único jeito é fazer um pouquinho de exercício, praticar e ver como que cada exercício aí foi realizado. Depois você consegue trabalhar de forma análoga quando tiver uma situação para ser resolvida. Para a condução descontínua, então a gente tem aqui corrente média no interruptor, ela é dada por esta integral, 1 sobre período, tempo que a chave está fechada, de 0 até d vezes t. A corrente, quando ela é crescente, é a tensão de entrada menos a tensão de saída sobre L vezes t.
Então, essa é a expressão. Calculando ela de forma direta e de forma quadrática, eu tenho a corrente média e a corrente RMS na chave. De forma análoga, a gente acha aí para o diodo. Lembrando que o diodo parte de uma corrente máxima e decresce com essa derivada dada por menos V0 sobre L vezes T. Então, resolvendo essa integral de forma direta e de forma quadrática, eu acho a corrente média e a corrente eficaz do diodo. Agora, a operação com carga RLE. Conforme a gente já comentou, carga RLE ela é um modelo de motor de corrente contínua. E o motor de corrente contínua eu posso aplicar diretamente o buck sem filtro, porque o próprio motor vai se comportar como um filtro. Ele é um filtro de primeira ordem, porque ele tem apenas a indutância, mas ainda assim é um filtro. Então, nessa operação direta, onde o conversor buck é aplicado diretamente no motor, eu também posso ter a operação em condução contínua, condução crítica e condução descontínua. É importante salientar que é tudo bastante parecido com o que a gente viu anteriormente. A diferença é que agora eu tenho a presença de um resistor em série aqui, o que vai dar uma característica exponencial à corrente. Fora isso, pessoal, é tudo igual ao que a gente já viu. O comportamento, as etapas, é tudo extremamente semelhante. A diferença é que onde a gente tinha equações de reta para a corrente, agora a gente tem equações exponenciais. Fora isso, seguimos no mesmo barco com os mesmos conceitos. Então, em termos de etapas de operação, em condução contínua, temos duas etapas de operação. Quando a chave está fechada, fonte de entrada entrega energia para a carga. Agora a corrente ela parte de um valor mínimo e evolui até um valor máximo, de acordo com essa expressão, que é uma expressão exponencial, advinda desta outra equação aqui, que é a equação de malha do circuito. Então, você tem a equação de malha, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Resolvendo esta equação, você chega nessa expressão de corrente. Da mesma forma que o filtro LC, quando a chave abre, o diodo de roda livre assume a corrente agora decresce exponencialmente, partindo de um valor máximo, vindo até um valor mínimo. A equação que nós temos para resolver aqui é esta daqui, basicamente é a mesma da anterior, só que sem a tensão de entrada, que agora foi substituída pelo diodo, que em condução é um curto. Então, essa mesma equação chega nessa outra expressão aqui, que me dá a corrente do diodo, que é uma corrente que parte de um valor máximo, decresce até um valor mínimo de forma exponencial. Daí a constante de tempo tal é L sobre R, algo aí já bastante conhecido. Algumas formas de onda para esse circuito. Em condução contínua, observem que a ondulação aqui não está pequena, tá? Uma ondulação que está vindo aí de mais ou menos 7 amperes, até algo perto de 11 amperes, então 4 amperes de ondulação para algo aí próximo a 8, 9 de valor médio, é uma ondulação bastante expressiva. Ainda assim, a gente observa esse formato de corrente, ele está muito mais para uma reta do que para uma exponencial, certo? Eu estou trabalhando em condução contínua, isso quer dizer que eu vejo apenas uma parte daquela equação exponencial, e olhando apenas uma parte, ela acaba se parecendo como uma reta. Sendo assim, pessoal, boa parte das equações anteriores valem nesse caso, tá? Porque a gente observa que o efeito exponencial ele não é pronunciado. Então, quando eu pego uma exponencial e uso apenas uma parcela dessa equação exponencial, ela pode ser aproximada por uma reta e isso facilita bastante a nossa vida. Tá? De forma que aquelas contas de corrente média e eficaz na chave e no diodo, elas são as mesmas anteriores. Então, essa transparência é exatamente igual à anterior e ela é válida para ondulação menor do que 30%. Tá? Então, a gente pode utilizar aí as mesmas expressões. A ondulação de corrente, por sua vez, ela pode ser calculada a partir das expressões de corrente máxima e corrente mínima. Expressão de corrente máxima e mínima é simplesmente pegar as equações de corrente e substituir no lugar de T o T1, tá?
ao final da primeira etapa você vai obter a corrente máxima, certo? E ao final da segunda etapa você vai obter a corrente mínima. Subtraindo a máxima da mínima, você obtém a ondulação de corrente, que é dada por esta equação aqui. Então, dessa forma, você calcula a ondulação de corrente e pode decidir se você pode utilizar as equações simplificadas ou se você tem que partir para as integrais a partir das correntes exponenciais. A ondulação de corrente, plotada aqui do lado, então ela nos mostra que o valor máximo de ondulação de corrente é dado com D igual a meio, tá? E ela tem esse comportamento. Para D tendendo a zero, a ondulação de corrente é zero. Para D tendendo a 1, a ondulação de corrente é zero. E a ondulação máxima ocorre com D igual a meio. E nesta situação, a gente tem aquela mesma expressão de ondulação máxima do circuito com filtro LC. Tá? Então, se a constante de tempo aqui ela é muito maior do que o período, a gente pode aproximar o circuito como uma reta, as equações de corrente, né, como retas, e a gente chega nessas relações aqui. Em condução descontínua, aí sim a gente vê o efeito das exponenciais, certo? Então agora, quando eu fecho a chave, a corrente sobe exponencialmente, quando eu abro a chave, a corrente decresce exponencialmente. O circuito tem 3 etapas, da mesma forma que a gente viu anteriormente. Na primeira etapa, a fonte fornece energia para a carga. Na segunda etapa, o circuito faz roda livre. Na terceira etapa, não tem ninguém conduzindo, o motor está rodando a partir da sua inércia mecânica. Então, agora a corrente realmente tem formato exponencial e agora a gente, para fazer as contas aqui, tem que usar as equações exponenciais de corrente. Tá? Então, a tensão média na carga, ela pode ser calculada a partir da tensão média lá no indutor, certo? Então, fazendo a expressão a partir da forma de onda de tensão no indutor, você chega nesta relação, aonde agora aparece aqui uma razão cíclica de condução descontínua. E essa razão cíclica de condução descontínua, então, vai dar origem a esta equação. Certo? Então, conforme a gente já viu, a condução descontínua, a tensão ela é maior do que em condução contínua. Tá? E isto também é válido para a carga RLE. A corrente média de carga, ela pode ser dada como a tensão de saída menos EC sobre R, porque a tensão média no indutor é zero, então chegamos aqui à corrente média de saída. Para calcular a razão cíclica de descontinuidade, a gente parte da equação da corrente do diodo, que parte de um valor máximo e decresce exponencialmente até zero. Então, quando o tempo for igual ao tempo da descontinuidade, que você substitui aqui, você chega com corrente zero, trabalhando essas duas equações, a equação que vai definir a corrente máxima ocorre quando o tempo é igual à razão cíclica vezes D, e a equação de decrescimento aqui da corrente do diodo. Trabalhando essas duas, você chega no D de condução descontínua, como sendo essa expressão, e você chega no tempo da segunda etapa, o tempo que a corrente levou para decrescer até zero, como sendo essa relação aqui. As correntes média e eficaz no interruptor são dadas por essas relações, então são equações aqui exponenciais que você tem que resolver de forma direta para achar o valor médio, de forma quadrática para achar o valor eficaz. A mesma ideia aqui para o diodo. Tá? Você tem a expressão de corrente exponencial do diodo, resolvendo ela de forma direta você acha a corrente média, resolvendo ela de forma quadrática você acha a corrente eficaz. A indutância crítica. Então, para a condução descontínua, a tensão média na carga não depende apenas de D, conforme a gente já demonstrou, mas também da razão cíclica de descontinuidade, que é a função dos parâmetros do conversor. Para a grande maioria das aplicações práticas, essa situação não é desejável e deve ser evitada, porque dificulta o controle. A gente já comentou que se você varia a carga e a tensão varia,
é bem mais difícil de você manter o circuito estável do que em condução contínua, que quando você varia a carga, a tensão não varia. Né? Então, por conta desse motivo, a condução contínua é usualmente empregada. É bastante comum trabalhar em condução contínua, a não ser que a potência seja muito, muito baixa, acaba sendo vantajoso a operação em condução de contínua. Então, a gente tem que determinar a indutância mínima para que o circuito permaneça em condução contínua para uma determinada frequência de comutação, inclusive para uma determinada potência de carga. Tá? E essa indutância, que é o limite da condução contínua e descontínua, é a indutância crítica. Então, usualmente, a indutância crítica é calculada desprezando a resistência e tomando a taxa de variação de corrente. Assim, a gente calcula a indutância crítica e, posteriormente, né, se necessário, inclui um filtro LC na saída do conversor antes de aplicar no motor. Ok? Então, essa é a ideia de operação aí com o motor. Se a indutância do motor é menor do que a crítica, você pode adicionar um filtro LC para garantir condução contínua para o buck antes de aplicar no motor. Se a condução for contínua com a própria indutância do motor, não precisa fazer nada, você pode aplicar o conversor diretamente. Questão de filtros na entrada e na saída. Bom, a corrente de entrada, ela é pulsada. Tá? Usualmente essa chave estava conectada aqui, foi o que a gente analisou até o momento. Então, quando a chave está fechada, tem corrente na fonte de entrada, quando a chave está aberta, a corrente da fonte de entrada é zero. Entretanto, se essa fonte de entrada é uma bateria, não é muito interessante você ter corrente pulsada numa bateria. Você vai aumentar as perdas na bateria e, consequentemente, minimizar vida útil e até a duração dessa bateria. Então, é interessante projetar um filtro de entrada aqui para o conversor buck. O filtro de saída, a gente já comentou, sem ele, a tensão aqui na saída ela se tornaria totalmente pulsada. Tá? Então, a gente deve calcular aí os filtros de entrada e saída. É bastante comum, especialmente com circuitos eletrônicos, a gente operar com esses filtros. Lá no livro a gente tem as equações que calculam o indutor e capacitor, tanto na entrada quanto na saída. É bastante simples de utilizar, não tem nenhum tipo de segredo. Para fazer a análise do rendimento. Bom, idealmente o conversor buck ele tem rendimento de 100%. Se eu pensar aqui em chave ideal, diodo ideal, indutor ideal e capacitor ideal, eu estou chaveando e entregando uma energia aqui na carga agora já sem estar chaveada, porque eu passei por um filtro, e eu vou ter rendimento, em teoria, de 100%. Na prática, isso não existe, porque o capacitor vai ter uma resistência séria, que vai ter perdas, o indutor tem perdas magnéticas e perdas no cobre, o diodo também tem perdas e o transistor tem perdas. Nós vamos falar um pouquinho agora das perdas de chaveamento no transistor e no diodo, porque as perdas de condução já foram tratadas lá atrás, né, nas aulas anteriores. Então, aqui a perda de chaveamento. A perda de chaveamento ocorre quando a tensão no transistor estava elevada, ele vai entrar em condução. Mas até ele entrar em condução, a corrente cresce para depois a tensão decrescer. Então, eu tenho tensão e corrente ao mesmo tempo. Quando ele está conduzindo, a tensão é praticamente zero e eu tenho corrente. Ok, aí eu tenho uma perda relativamente baixa, que depende da resistência séria aqui do meu componente. Se ele é um transistor do tipo MOSFET, ele vai ser modelado por uma resistência. Se é um transistor do tipo IGBT, ele vai ser modelado por uma fonte de tensão. E essa perda de condução também deve ser calculada. Mas agora o foco aqui é a perda de comutação. E no bloqueio ocorre a mesma coisa. A tensão sobe toda antes da corrente descer, então eu tenho uma perda aqui no bloqueio. Para calcular essa perda total de comutação, então eu tenho que somar a perda na entrada em condução mais a perda no bloqueio, e aqui está se escrevendo equações de energia, então a energia dividida pelo período vai dar a potência. Traduzindo isso aqui em parâmetros do circuito,
um meio da tensão que você está bloqueando, com a corrente que você está comutando, frequência de comutação, o tempo que levou para entrar em condução, mais o tempo que levou para bloquear. Esses dados são dados de catálogo, frequência de comutação geralmente é escolhida pelo projetista, corrente e tensão do circuito também costuma ser escolhida pelo projetista. Né? Qual é a tensão de saída e tensão de entrada do teu circuito, qual é a corrente de saída do teu circuito. Aqui no caso do conversor Buck, esta tensão que deve ser usada é a tensão de entrada, porque é a tensão que fica sobre o transistor quando ele está ligado. E aí, a partir das perdas, eu posso fazer o cálculo térmico usando aquelas relações que a gente já viu lá nos circuitos a diodo, né? Considerando a resistência térmica junção-cápsula, resistência térmica cápsula-dissipador, resistência térmica dissipador ambiente. Então, para achar a resistência do dissipador, temperatura de junção menos temperatura ambiente dividido pela potência, menos a resistência junção-cápsula, menos a resistência cápsula-dissipador, vai dar a resistência do dissipador. Isto aqui é dado de catálogo, isto aqui é dado de catálogo, a potência você calcula, essa potência tem que ser a potência de comutação mais a potência de condução, e as temperaturas também são dadas aí pelo projetista, né? Temperatura ambiente você escolhe, temperatura de junção, o projetista escolhe, mas tem que respeitar o dado de catálogo do transistor. Pessoal, era isto, né, do conversor Buck, que é o conversor CC mais básico, tipo abaixador. Na sequência, a gente vai ver os outros conversores CC-CC básicos não isolados. Aqui estão as referências. Um abraço e até o próximo vídeo.